Oi, gente, o meu nome é Lorena e no vídeo de hoje vamos de ranking dos livros da Taylor Jenkins Reid, onde eu vou falar qual é o meu favorito do pior para o melhor. Para quem não sabe, Taylor Jenkins Reid é uma autora, uma das minhas autoras contemporâneas favoritas atualmente. Tudo que ela lança eu tô lendo. Inclusive já tem vídeo aqui no canal contando sobre a vida dela, sobre os livros, adaptações que estão para vir. Lá no Instagram já dei dicas também de qual eu acho que deve ser a ordem de leitura, enfim. Hoje eu tô aqui para falar então o meu ranking. Faltam somente 2 livros dela para eu ler e eu já sei que eles não vão entrar aqui nesse ranking, tenho 99% de certeza. Eu já queria fazer esse vídeo há um tempo, eu me inspirei no vídeo da Pam, eu vou deixar aqui embaixo, ela também fez um ranking com os favoritos dela. E assim, antes de mais nada, a Taylor Jenkins Reid, eu acho que ela devia se especializar nesses livros onde ela escreve de bastidores da fama, de fofoca, de famosos. E inclusive a ordem de leitura que eu indico, se você nunca leu nada dela, é que comece por essa quadrilogia da fama, né? Ficou conhecida como quadrilogia da fama e em uma ordem específica. Eu particularmente, essa lista que eu vou passar de ordem de leitura, se você nunca leu, pessoalmente está no meu gosto. Eu adoro um crossover, que é quando um personagem de um livro aparece em outro, ou é citado durante a história, enfim. E aqui na quadrilogia da fama, se você seguir essa ordem aqui que eu vou passar, você consegue acompanhar essa história em tempo real, assim como aconteceu, um personagem aparece no outro, ou é citado. E pra mim, seguir essa ordem deixa tudo mais interessante e, na minha opinião, esses são os melhores livros da autora. Eu sugiro então que você comece por Evelyn Hugo, Sete Maridos de Evelyn Hugo, Daisy Jones, Malibu Renasce e Carrie Souto está de volta. Depois, com romance, que não faz parte, né, dessa quadrilogia da fama, aí você segue a ordem que você quiser, vai no feeling, lê a sinopse, porque os livros dela de romance não tem nada de muito especial, não. São romances, ela escreve muito bem, as histórias são muito bem amarradinhas, ela cria personagens muito bem também, mas assim, são livros comuns que não vão mudar a sua vida, não tem nada de ai meu Deus, maravilhoso, e sim a quadrilogia da fama, que é a que eu acho que ela deveria se especializar. Sabe quando você é boa em um monte de coisa, mas tem uma coisa específica que você é melhor, que é a sua especialidade? Então, pra mim, a especialidade da Taylor Jenkins Reid é escrever sobre bastidores da fama. Então agora vamos pro ranking. Eu vou começar pro que eu menos gostei até eu falar o meu favorito no final. E como eu disse, faltam 2 para eu ler, eles não vão entrar aqui, que é Em Outra Vida Talvez e Para Sempre Interrompido. Então, romances comuns não fazem parte da quadrilogia da fama e pelo que eu vi não vai me encantar tanto assim, eu também tô guardando aí esses porque não tem nenhum lançamento em vista, todos os outros eu já li, então eu tô deixando ali no cantinho para quando eu tiver mais na vibe. Então vamos lá, em 7º lugar ficou Amores Verdadeiros. É um livro ruim? De maneira nenhuma, só que pra mim, pessoalmente, ele fica em 7º lugar porque o dilema ali da personagem, a decisão já estava tomada. Pra mim, eu já sabia com quem ela deveria ficar, eu já tinha formado a minha opinião e não tinha nem o que questionar, sabe? Mas como eu não sou a personagem, não é a minha vida, eu li, esperei pra ver qual decisão ela ia tomar, qual rumo a história ia seguir, mas assim, se não tivesse tomado o rumo que eu esperava, que é o que aconteceu no final, eu teria ficado super chateada, porque pra mim não tinha nem conversa, sabe? Mas é um livro muito interessante, rapidinho a sinopse dele. A personagem principal, ela tá casada já, só que aconteceu um acidente com o ex-marido dela, ele tá desaparecido, aí do nada ele aparece. Ele ficou perdido em uma ilha, né? E muito tempo, assim, aí ela seguiu com a vida, né? Superou, ele foi dado como morto, e aí de repente ela tá lá jantando com o atual marido dela, e esse desaparecido liga pra ela, tipo, ela recebe uma ligação falando que ele tá vivinho da Silva, foi encontrado e tal, e aí a vida dela toda muda de rumo e tal, porque ele foi o primeiro amor dela, eles chegaram a se casar, enfim, pesado, né? Você tá casado e seu marido desaparecer, assim, uma viagem que ele foi fazer. Então, esse pra mim tá em 7º lugar. E surpreendentemente, em 6º lugar, vem Depois do Sim. Eu gostei bem mais do que Amores Verdadeiros. A galera cai de amores por Amores Verdadeiros e Depois do Sim costuma estar ali bem abaixo. Mas pra mim
foi melhor. Por quê? Eu amo drama familiar, eu amo ver o que a personagem vai fazer. E principalmente quando a gente tem mais vivência do assunto, assim, de relacionamento, como é viver a dois, entre quatro paredes, a gente sente um pouco mais na pele, sabe? Se sente mais assim. A gente sabe o quanto é difícil tomar certas decisões. E aqui eu fiquei um pouco tensa com o rumo que as coisas iriam tomar. Chegou um ponto do relacionamento dessa personagem que não dava mais, entendeu? O relacionamento caiu ali naquela rotina e aí aconteceram umas outras coisas. E eu gosto de acompanhar como isso vai se desenrolar, como as personagens vão resolver, se vai ter final feliz, se não vai, o que vai acontecer no meio, se algum deles vai abrir mão, enfim. Eu gosto muito e por isso ele tá em sexto lugar. Não é aquele livro uau que vai mudar a sua vida, não. É simplesmente um romance, tá? Onde acontece isso na vida do casal e eles vão ter que decidir se eles vão ficar juntos ou não. Pra mim é meio que uma leitura de conforto, eu gosto dessas coisas que envolvam relacionamento, tanto familiar quanto romântico também, por isso então esse aqui entra em sexto lugar. Agora em quinto lugar, vamos de polêmica? Sim, pode entrar Daisy Jones. Ai gente, quem colocou a Daisy Jones no pedestal? Por favor, tire. É sério, eu não gosto da personagem, tá? A personagem Daisy, o meu santo não bate com dela de jeito nenhum, juro. Inclusive, ele tá aqui em quinto lugar é por causa da história, por causa de tudo que aconteceu ali entre a banda, por causa da narrativa. Esse livro conta a história de uma banda que foi famosa ali na década de 70 ou 80, não lembro agora. Mas é como se a gente estivesse lendo o roteiro do documentário dessa banda. Então, assim, a gente vai acompanhar tudo o que acontecia nos shows antes deles entrarem no palco, e tem as músicas, e ai, assim, é maravilhoso, tá? A narrativa, mas a personagem, a Daisy é a vocalista, né, da banda, e aconteceram umas tretas ali envolvendo ela, envolvendo outras pessoas da banda e tal. Mas assim, eu não gosto da Daisy, eu não consigo gostar das atitudes que ela toma, as coisas que ela faz, tipo, nossa, ela me irrita num grau máximo. Mas tem personagens maravilhosas nesse livro, tipo a Simone, a Camila, que é uma das minhas favoritas nesse livro aqui. Tudo que acontece ali por trás, nos bastidores, mesmo quando a Daisy estraga tudo, sabe? A história em si é boa, mas a personagem, ela me irrita muito, então fez esse livro estar em quinto lugar pra mim, e eu não consigo ver nada de muito uau nela, assim, tipo, ai, Daisy Jones, sabe? Tá bom, Daisy Jones fez um pouco de merda e tal, mas não é aquela personagem que me cativou e por isso tá aqui em quinto lugar. Em quarto lugar vem Evidências de uma Traição. Gente, eu amei esse livro, apesar dele ser curtinho, é um romance epistolar, tá? São cartas ali que dois personagens trocam. Ele deve ter menos de, eu acho que ele tem menos de 130 páginas, se não tiver menos de 100. É uma novela bem curtinha, mas assim, nossa, achei que as personagens trataram as coisas aqui muito, de uma forma muito que tinha que ser, sabe? Sem blá blá blá. Como diz o título, é Evidências de uma Traição. A esposa descobre que o marido tá traindo ela através de uma carta que ela acha, e aí ela vai e manda uma carta pro outro marido lá, o que tá sendo corno no caso, e fala, ó, descobri que meu marido tá tendo um caso com a sua esposa. E aí eles começam a se corresponder por carta, e eu achei a maturidade, assim, da personagem, sabe? Dos dois, no caso, de tudo que eles começam ali a conversar, a conclusão que eles chegam, sabe? Dessa traição que acontece, e o final foi tipo, nossa, não acredito que eles fizeram isso. Um drama, assim, uma fofoca se transformou em uma centelha de vingança. E, assim, a forma que a Carrie lidou, sabe, com a mulher que ficou com o marido dela, não teve aquele ódio, mas também, assim, não passou pano. Ah, é muito legal, muito legal. Eu amo muito Evidências de uma Traição. Eu queria que ele fosse maior, inclusive, sabe, mas eu acho perfeito o jeito que foi, as cartas, sabe, como elas foram trocadas, como eles lidaram com essa situação. Por isso, Evidências de uma Traição, então, entra aqui pro meu quarto lugar. Inclusive, ele é muito curtinho, você pega e lê ele, assim, em uma sentada, você mergulha mesmo, assim, naquele babado. Gente, terceiro lugar está Malibu Renasce. E por isso que eu esperei para fazer esse ranking, sabe? Porque quando a gente termina de ler, assim, na emoção ou não, eu, pelo menos, tá? Eu gosto de ler o livro, eu gosto de digerir ele depois, sabe? Eu não gosto de já escrever resenha, já fazer o vídeo, porque depois, conforme vai assentando as emoções, o meu sentimento vai mudando. E com Malibu Renasce foi assim, ele tava bem mais em cima no meu ranking, porque quando eu li, eu tava com a expectativa altíssima, porque eu tava com Evelyn Hugo na cabeça, e eu li Malibu Renasce esperando ver alguma coisa da Evelyn ali, de tão apaixonada que eu estava. Então eu criei expectativas muito grandes
antes, mas nem foi em cima de Malibu Renasce, foi em cima da Evelyn, sabe? Eu precisava demais da Evelyn Hugo, eu queria que ela aparecesse naquele livro de qualquer jeito. E aí eu acabei não prestando atenção na história na época, então eu não absorvi a história de Malibu Renasce como ela deveria ter sido absorvida. E aí, um tempo depois, quando eu fui parar pra pensar o quão Malibu Renasce é maravilhoso, é que eu me liguei que realmente eu preciso digerir a história pra eu ver, sabe, os meus sentimentos, ver o que eu senti ou não, se eu realmente gostei das personagens, do rumo que a história tomou. E é muito bom quando a gente para e pensa e reflete, porque Malibu Renasce é perfeito. A Nina, nossa, ai gente, ela tem uma espécie de conflito, sabe, com ela mesma, conta a história dela, dos irmãos, do pai deles e da história de amor que o pai teve com a mãe lá atrás. Então o livro se passa em 24 horas, né? Vai acontecer uma festa ali, a Nina vai dar uma festa, né? Os irmãos Riva sempre dão uma festa ali em Malibu, uma festa muito falada, todo mundo quer ir, estilo Farofa da GK, só que lá em Hollywood. E o pai desses 4 irmãos é o Mickey Riva, que foi um marido da Evelyn Hugo. Tá vendo por que eu falo que às vezes é bom seguir uma ordem cronológica, se você gosta de crossover? Porque o Mickey Riva é o pai desses meninos e, consequentemente, foi um dos maridos, né, da Evelyn Hugo. E a gente vai ver o que aconteceu no passado do Mickey Riva com a June, a mãe dos meninos, e o que tá acontecendo agora. Mesmo enquanto a Nina tá ali preparando a festa, acontece alguns babados na vida dela, na vida dos irmãos também, e que vai, assim, realmente, Malibu vai pegar fogo com essa festa e literalmente também. E essa história, ela, apesar dela ser bem amarradinha, ela vai crescendo num ponto que você sabe, você sente a tensão no ar, sabe? Aquela coisa que, tipo, vai pegar fogo e vai pegar mesmo, tipo, literalmente pega fogo na cidade. Mas você vai sentindo, sabe? Tipo uma montanha russa, assim, o livro vai subindo, 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 e na hora que desce, é ladeira abaixo. E quando a narrativa vai pro passado, que a gente vai descobrir mais do Mickey Riva e da June, a história de amor deles, nossa, que história de amor maravilhosa, simplesmente maravilhoso. O Mickey é um personagem babaca, muito terrível, sabe? Mas a história de amor dele com a June, apesar de não ser aquela história que tem o final, felizes para sempre, porque senão Malibu Renasce nem aconteceria. Nossa, meu Deus do céu, sério. E aí se passa lá nos anos 80, né? É 70 ou 80, eu sempre confundo. Mas assim, é uma história de amor que, meu Deus, e aí você não sabe se você quer ficar lendo o passado, se você quer ver o presente, o que tá acontecendo na festa, o negócio fica indo e voltando. E essa alusão com fogo vai pegar fogo mesmo, tanto no sentido literal quanto no figurado. Ai, Malibu Renasce é perfeito. O amor que os irmãos têm, assim, um pelo outro, sabe? A forma como eles se protegem, a forma como acontecem as coisas na vida deles. A Nina é uma das minhas personagens favoritas. Aqui eu estou falando da história como um todo. Por isso que ele tá aqui em terceiro lugar. Porque se eu estivesse falando de personagem, a Nina com certeza estaria ali. Acho que talvez nos primeiros, porque ela é uma personagem que me encantou muito, a forma como ela cuida dos irmãos, como ela cuida de tudo, como ela pega tudo pra si, como tudo dá errado pra ela, porque ela quer proteger os outros. E se fosse pra escolher uma personagem, acho que ela seria uma das minhas favoritas aqui no top 3, sabe? Inclusive, vocês querem que eu faça um vídeo só das minhas personagens favoritas? Porque aqui eu tô falando de histórias, tô falando do início, meio e fim, do que aconteceu. Não tô falando, tipo, da personagem principal. Então, comenta aqui embaixo que aí eu faço um vídeo falando só das minhas personagens favoritas. Porque a gente tem muito personagem secundário também aqui nos livros, nas histórias, né, da Taylor Jenkins Reid, que eu acho que eles mereciam uma posição de mais destaque. Então, se vocês quiserem, já comenta aqui embaixo pra mim. Já comenta também o que você tá achando do meu top, se você concorda, qual que é o seu. Vai deixando aqui o comentário, aproveita e dá um like aqui no vídeo, caso você não tenha dado. Gente, agora é a hora do sofrimento. Eu tenho sofrido demais pra decidir o segundo e o primeiro lugar. Restaram então os 7 maridos de Evelyn Hugo e Carrie Soto está de volta. Suprema Evelyn Hugo e decidida, toda poderosa, perfeita Carrie. Até a hora de escrever esse roteiro eu ainda estava em dúvida. Meu Deus do céu. Seguindo então esse parâmetro de olhar a história como um todo e não só a personagem, o meu segundo lugar, Carrie Soto está de volta. Gente, a Carrie, ela é incrível. Eu já fiz a resenha aqui, falei o que eu achei desse livro, que eu dei 5 estrelas, favoritadíssimo, Carrie Soto. Só que eu entendo que não é todo mundo que vai gostar dela. Inclusive, muita gente tem abandonado esse livro, eu tenho visto muita gente falando mal.
Só que esse livro, ele tá aqui em segundo lugar porque ele conversou comigo, eu estava na vibe exatamente passando por algumas questões, alguns dilemas que a Carrie está passando, e o livro é meio que isso, você vai tentar, né, compreender os dilemas da Carrie ali no momento em que ela está na vida dela atualmente. A Carrie é uma jogadora de tênis, ex-jogadora que está aposentada, e ela decide voltar para as quadras, e ela já tem 37 anos. E eu consigo compreender que não é todo mundo que está preparado para essa narrativa, não é todo mundo que está preparado para o que essa personagem pensa e fala, e é sim uma questão de sintonia. Para você gostar da Carrie, para você se conectar com a história dela, você tem que se ligar em pelo menos uma coisa que está acontecendo ali na vida dela. Você tem que estar pelo menos em um daqueles moods ali para você entender por que ela está tomando tais decisões. Você tem que... a sua personalidade tem que bater um pouco com a dela, porque ela é uma personagem que, sério, não é todo mundo que vai gostar. Ela não tem nada de fofo, ela não tem nada de frases de efeito. Ela, inclusive, ela é muito real. A verdade é essa. Então, o seu santo tem que bater com o dela. Apesar de outras personagens também serem reais, mas a Carrie, ela em particular, a minha história bateu com a dela, eu me senti muito representada, mas eu sei que para algumas outras pessoas isso não vai acontecer. Porque a gente vai acompanhar a vida dela desde a época que ela tinha 8 anos, como ela treinou, deu muito duro pra estar onde ela tá hoje, sabe? Então nada pra ela veio fácil. Ela é muito competitiva, ela é muito sincera, ela é muito 8 ou 80, sabe? Então ela não vai ficar fazendo as coisas pra agradar ninguém. Ela tem um objetivo muito centrado, assim, ela sabe onde ela quer chegar. Então, assim, realmente não é todo mundo que está preparado para essa história, apesar de ser uma história maravilhosa. Eu consigo super compreender por que as pessoas talvez não gostem tanto assim de Carrie Soto, mas eu amei. E é aquilo, né? Seguindo assim essa minha ordem de julgar a história, Carrie Soto não é para todo mundo. E o nosso primeiro lugar, então, vai para Evelyn Hugo, porque se Carrie Soto não é para todo mundo, Evelyn Hugo é para todo mundo que queira ler uma história arrebatadora, que você vai começar, tipo, não dando nada para ela, e quando você vê, você vai estar lá, ó, desesperado, chorando, maravilhado com essa personagem que é a Evelyn Hugo e a história dos 7 maridos que ela teve. Evelyn Hugo é um conjunto de história, de personagem, de identificação, de fofoca e de indignação, e que você vai lendo assim, você pensa, meu Deus, não acredito. Aí quando acontece certa coisa, você fala, nossa, como que eu não percebi isso? E aí você fica com ódio dos maridos, às vezes você fica com raiva da Evelyn também, mas assim, ela é cativante, ela é real. E essa história é tão real, Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, que sério, da primeira vez que eu li, eu entrei no Google para pesquisar, tipo, a cena dela lá, da silhueta no filme. Aí quando eu entrei, eu falei, gente, é uma história, né? Óbvio que não vai ter essa cena aqui. É esse tipo de história. É o tipo de coisa que você não acredita que não tenha acontecido de verdade. E aí você vai pro Google jogar lá, Vestido Verde Evelyn Hugo, sabe? É uma história que eu ainda não superei, eu quero reler. É um dos meus favoritos da vida. Algum aspecto do livro vai te segurar. Assim como eu vi muita gente abandonando Carrie porque até a metade não tinha se conectado com nada, em Evelyn Hugo, se você não se conectar nas primeiras páginas, você vai lendo que em algum momento você não vai conseguir largar. A partir do momento que chega ali no segundo, terceiro marido, que a Evelyn Hugo foi uma atriz, né, muito famosa, e aí ela já tá com seus 70 e poucos, quase 80 anos, e ela decide contar a história real dela. Ela ficou conhecida como uma atriz que ela se casou e se divorciou 7 vezes. Então ela estava sempre nos tabloides ali com os divórcios dela, qual seria o próximo marido, ganhou Oscar, várias coisas. E aí ela decide contar a história real do que aconteceu nesses 7 casamentos dela, e ela escolhe uma repórter específica, ela tem que ser aquela repórter, que ela só vai contar a verdade para aquela repórter, e aí o mundo fica conhecendo o que de fato aconteceu por trás das câmeras. E Evelyn Hugo, então, é meu top 1, não tem como. Personagem, história, enredo, narrativa, tudo, tudo, tudo. Eu indico a Evelyn Hugo para todo mundo, porque, sério, não tem como não gostar. Então, gente, o ranking ficou Amores Verdadeiros, Depois do Sim, Daisy Jones, Evidências de uma Traição, Malibu Renasce, Carrie Soto está de volta e, em primeiro lugar, Os 7 Maridos de Evelyn Hugo.
Em Outra Vida Talvez e Para Sempre Interrompido, vai ser difícil eles estarem aqui abaixo do quinto lugar. Eu já sei, eu já conheço o meu estilo de leitura, já li a sinopse, já sei mais ou menos do que se trata. Então eu acho difícil essas 4 posições aqui do ranking mudarem. Por isso que eu gravei o vídeo, né? Esperei um pouco, que a Evelyn Hugo eu li em 2021, eu acho 2020 ou 2021, e desde então eu venho lendo, né, todos os livros dela, da Taylor Jenkins Reid. E me conta, gente, me conta aqui qual que é o ranking de vocês, se vocês concordam com o meu ranking, se tá mais ou menos parecido. Infelizmente a gente não tem aí data para um novo livro, né, da Taylor, mas Daisy Jones and the Six, a série, talvez venha aí, eles terminaram já de gravar, mas ninguém falou mais nada. A adaptação também de Evelyn Hugo, tá tudo por vir aí, mas a gente não sabe quando vai vir. E também não tem data para um novo livro. É por isso que eu tô arrastando a leitura de Em Outra Vida Talvez e Para Sempre Interrompido, porque depois que eu ler esses dois não vai ter mais nada dessa autora para eu ler e com certeza eu vou ficar órfã. Então tá aí o meu ranking. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, paciência. E se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrita. Deixa um like nesse vídeo, me segue lá no Instagram que eu tô sempre falando das minhas últimas leituras. Deixa aqui o seu comentário e até o próximo vídeo.